não tem fim, reuniões a comparecer, trabalhos a fazer, aulas a ministrar, coisas a comprar. Estamos sempre muito ocupados. Em um mundo assim, igreja, a prática da oração diária se torna quase impossível. Por isso precisamos de ajuda. Carecemos de ajuda. Necessitamos de alguém ou algo que nos ajude e nos transporte do mundo das distrações para o mundo de oração profunda. E o Salmo de número 1 é essa ajuda. Ele pavimenta o caminho da oração. Ele nos convida a entrar nas portas da oração. Ele é o auxílio de Deus para nos tirar da distração e focar nossa mente no Senhor e o que realmente nos interessa. É por isso que então vamos aqui expor hoje os Salmos. Ele, através de uma prática conhecida há séculos, por meditação na palavra de Deus, nos convoca e nos proporciona o caminho, uma experiência de oração mais profunda. Vamos aos Salmos. Salmos capítulo 1. Abra suas Bíblias. Do verso 1 ao verso 6. Salmos capítulo 1. Do verso 1 ao verso 6. Fala bem assim: bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém ao caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na lei medita dia e noite. É como árvore plantada junto ao ribeiro, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Não é caso dos ímpios. Não é o caso dos ímpios. São como palhas que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão ao julgamento, nem os pecadores à comunidade dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Vamos mais um momento de oração, meus irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, está aqui tua palavra, está aqui teu salmo. Pai, nos ajuda a expor ele da maneira que o Senhor quer que a gente entenda. Nos ajuda a expor ele para que vivemos uma vida de oração como o Senhor nos permite, como o Senhor deseja que vivamos. Deus, nos ajuda a entender tua palavra. Em nome do Senhor Santo Jesus. Amém. O livro bíblico que nos ajuda a orar, ou que nos ensina a orar, não começa com oração. Os 2 primeiros salmos, como temos registrado em nossas Bíblias, não são oração, são ensinamentos, são instruções que nos preparam para o coração, nos preparam o nosso coração. O Salmo de número 1 nos fala um pouco sobre a distração do mundo que nos cerca. Salmo de número 2 trata da intimidação do mundo à nossa volta. Falando do Salmo número 1, ele é um texto de sabedoria. E poderia nos perguntar por que o livro das orações começa com um texto de sabedoria e não com a oração, certamente. O comentarista bíblico Derek responde assim: sem dúvida, o Salmo de número 1 está aqui como um porteiro fiel, guardando as bênçãos da vida de oração. Em 3 pequenas partes, 3 comparações ou 3 contrastes. O Salmo de número 1 nos exorta a fazer uma mudança. Deixe o mundo da distração e se aproxime do mundo da oração. Não podemos simplesmente orar, não conseguimos fazê-lo sozinho. A oração bíblica não começa pela oração. Segundo o livro das orações, a oração bíblica começa pela meditação.
nas Sagradas Escrituras. É ela, a meditação na palavra de Deus, que nos levará então a uma vida profunda de oração. Por isso precisamos perguntar o que significa a meditação cristã e como é que ele pode nos ajudar a sair desse mundo de distração e entrar pelas portas do mundo da oração. Como é que a meditação praticamente nos ajuda? Precisamos saber então o que é meditação. Eu listei a partir do Salmos 3 respostas bíblicas, que certamente vai elucidar a meditação, esclarecer a meditação, vai nos convidar à vida de oração. Primeira resposta, irmãos: meditação cristã é ou significa se aproximar intencionalmente da palavra de Deus. O Salmo de número 1 começa com a promessa de felicidade. Feliz é Eugênio Peterson, mais uma vez comentando a bênção da felicidade, explica que no sentido bíblico ser feliz é ser bem-aventurado, afortunado, abençoado, favorecido com sorte santa. Em palavras simples, significa ter Deus ao nosso lado. Verso 1: feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à companhia dos zombadores. Nem todos, porém, desfrutam da bênção da felicidade nos termos bíblicos. De acordo com o verso de número 1, algumas pessoas que seguem os conselhos dos ímpios, que depois imitam a conduta dos pecadores e que, por fim, se assentam à roda dos zombadores, o salmista está nos dizendo que algumas pessoas não desfrutam das bênçãos da felicidade cristã, porque se acham distraídas com conselhos mundanos, com imitação da cultura à sua volta, com a habitação na roda daqueles que não levam a Deus a sério, que são a roda dos zombadores, que não se preocupam com a oração. O processo da distração é sempre o mesmo: palavras, propagandas, convites, conselhos. De repente, imitação que assistimos, ouvimos e recebemos por convite. Por fim, a habitação nos apropriamos do estilo de vida que nos cerca. Tais pessoas, segundo o texto bíblico, não terão a bênção da felicidade. Segundo o texto bíblico, não desfrutarão da bem-aventurança bíblica. Mas alguém que pode viver essa bênção, alguém que vai desfrutar da felicidade bíblica, quem é este alguém? Por contraste, o verso do número 2 nos informa, nos apresenta o afortunado ou o abençoado. O texto, o verso do número 2, fala bem assim: ao contrário de quem está distraído, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele não está distraído, ele está concentrado. Seus olhos estão voltados para essa atividade, meditação na palavra do Senhor. Antes de olhar para a meditação propriamente, eu preciso destacar aqui umas características da palavra de Deus. A palavra traduzida por lei em nossas versões aqui é substantivo hebraico Torá, que significa lei. É assim também que os 5 primeiros livros da Bíblia são conhecidos pelos judeus, a Torá de Deus, porque neles se acham a lei de Deus, que foi dada a Moisés. O substantivo, no entanto, nasce de um verbo hebraico, o verbo yara,
que significa lançar uma espada que atinge ou alcança o alvo. Sendo assim, irmãos, a palavra que atinge o alvo é a Torá, em uma linguagem mais pessoal. As palavras são lanças arremessadas em uma mente a outra, de um coração a outro. A palavra lançada sai de uma pessoa, a pessoa que fala e penetra na outra pessoa que escuta. A palavra de Deus, a lei do Senhor é a Torá de Deus, é a espada de Deus, é quando ela é lançada, certamente ela atinge o alvo, o nosso coração. Depois de perceber essa característica da palavra de Deus, nós voltamos à atividade da meditação. Meditação na Torá do Senhor. Eugênio Peterson, outra vez citando, ele diz: meditar, hangar no hebraico, mesmo som, é uma ação física, não apenas mental, pois envolve um certo tipo de murmurar e resmungar, que produz uma forma de prazer através de som, dos sons da palavra pronunciadas em tons baixos. Ele usa então o profeta Isaías, que usou a palavra meditar para o rugido do leão. Faz isso antes de alcançar a sua presa. Então ele diz: um leão diante da sua caça e uma pessoa diante da Torá do Senhor age de maneira muito parecida. Eles murmuram baixinho e depois rugem em prazerosa expectativa que antecede o possuir, que os tornará completo, realizado e satisfeito. Nesse sentido, irmãos, meditar na palavra de Deus é muito mais do que ler. É se aproximar intencionalmente, esperando ser atingido por ela. É separar o tempo e investir energia. É se aproximar do texto sagrado e se colocar diante da palavra de Deus, com essa expectativa de ser atingido por ela, de ser saciado por ela, de ser completo por ela. Como é que praticamente nós desfrutamos dessa bênção? Como é que eu e você podemos viver esse encontro maravilhoso com Deus, que nos tornará completos, realizados, afortunados, felizes? Eu penso que o texto está nos dizendo que se queremos uma vida cristã profunda, nós precisamos nos afastar das distrações do mundo. E nós, todos, nos achamos cercados por muitas distrações. Sem perceber, somos atraídos por vozes, conselhos, propagandas. E quando acordamos, às vezes estamos no processo, muitas vezes, de imitação. E se não tomarmos a rédea do nosso coração, logo estaríamos habitando, residindo e vivendo o mesmo estilo de vida que nos cerca. Estilo que não ora, que não se interessa por Deus ou por sua presença. Com exemplos negativos, o salmista está dizendo claramente: se vocês querem alguma coisa com Deus, se vocês querem viver uma vida de oração profunda, digam não às distrações da vida. A pergunta então é: quais são as distrações que lhe impedem de viver uma vida profunda com Deus? O que é que diariamente rouba seu tempo? Insiste com seu coração para deixar Deus para depois. É uma propaganda? É um programa? É um passatempo? É uma rede social? É o seu trabalho? O que é que praticamente, irmãos, rouba seu tempo ao amanhecer? Que não te permite olhar para Deus? O que é que ao anoitecer tira seus olhos da presença de Deus? Você consegue enxergar enquanto eu falo? Imagine alguma coisa que poderia ser uma distração, ou que certamente é uma distração para você. Elimine, se afaste. Como vivemos essa bênção da meditação bíblica, meus irmãos.
Acredito que outro conselho prático do texto é: se vocês querem uma vida cristã profunda, se aproximem das Escrituras regularmente, com santa expectativa. Se aproxime das Escrituras bíblicas, esperando ser atingido por ela, desejando ser saciado por ela, orando ao Senhor e pedindo: Deus, me alcança com tua lança, me torna completo e satisfeito na tua palavra. Por vezes lemos a Bíblia, meus irmãos, religiosamente, e não nos damos conta o que perdemos. Como disse o tradutor bíblico do quarto século, Jerônimo, voltamos ao jardim do Éden, o próprio Deus caminha conosco. E às vezes não percebemos isso. Lemos apressadamente, lemos sem seriedade, lemos com religiosidade e não se damos conta. O próprio Deus está falando, se revelando para nós, mas não conseguimos perceber porque faço tudo muito rápido. Por um lado, devemos nos afastar das distrações, por outro, devemos nos aproximar da palavra de Deus com essa santa expectativa, querendo ser atingido por ela. Mas o que é que fazemos quando nos aproximamos da palavra? Como é que praticamente podemos meditar na palavra de Deus? Quando nos aproximamos da palavra de Deus, meus irmãos, nós usamos a mente de maneira séria e intencional para ouvir a voz de Deus, para conhecer o ser de Deus, para nos aproximar de Deus. É um processo racional. Na meditação oriental, como chamamos, o mantra nos coloca no centro. E esse mantra nos trata de se esvaziar. E ao final de tudo nos encontramos com nós mesmos, como se fosse Deus. A meditação cristã não é vazia. Ela não nos torna o centro. E ela não nos deixa em total silêncio. É um processo racional. Através da leitura bíblica, eu conheço o caráter revelado por Deus. Eu escuto a sua voz e eu interajo com Ele. Emerson, mas isso parece distante da minha vida. Eu não consigo fazer isso diariamente. Então, para ajudar, algumas dicas. Como eu e você podemos meditar nas Escrituras diariamente. Nós podemos ler o texto bíblico devagar, irmãos, sem pressa, fazendo perguntas importantes ao mesmo. Que tipo de pergunta, Emerson? O que é que esse texto me revela sobre Deus? Lembre-se disso, irmãos, como eu falei no sermão passado, a Bíblia não é sobre você, ela é para você, mas ela é sobre Deus em primeiro lugar. Então ele trata o texto bíblico de revelar Deus. Então a primeira pergunta que devo fazer é: o que é que o texto me fala sobre Deus? Sua natureza, seus atributos, sua qualidade, suas virtudes, seu caráter. Outra pergunta que preciso fazer ao texto: o que é que ele fala sobre o homem, gênero, homem e mulher? Em que condições o homem está? Qual é o real problema da humanidade? Por fim, preciso fazer outra pergunta ao texto: como é que o texto esteja onde estiver? Na Bíblia, aponta para a mensagem central da Bíblia: Cristo. Se ficar determinado texto sem fazer essa conexão, se você ficar em determinado texto sem fazer essa conexão, você vai acabar se deprimindo.
Porque tudo que está na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, está montado para exaltar a Cristo e sua obra na cruz. É como uma pirâmide. O Antigo Testamento inteiro aponta para Cristo, de trás para frente. O Novo Testamento trata de apontar para Cristo a partir do cumprimento da promessa. Então todos os capítulos da Bíblia, de alguma maneira, estão contribuindo para a exaltação de Cristo. Como é que praticamente meditamos nas Escrituras? Outra dica, irmãos. Nós podemos meditar na Bíblia, selecionando palavra ou expressão. Qual devemos pensar seriamente? Eu não posso ler 5 capítulos da Bíblia num dia só. Você pode dizer que leu, mas você não conseguiu meditar. Não daria tempo. Eu não posso dizer que li a Bíblia toda, com 5 capítulos num dia só, porque você está lendo a Bíblia paralelamente. Mas meditar na palavra de Deus é diferente. Tomando o nosso texto, só o verso 2 dos Salmos é destacar uma palavra ou uma expressão por vez. O que é satisfação? No verso 2 nos mostra. Preciso pensar sobre isso. O que é satisfação à luz da minha cultura? O que é satisfação à luz da palavra de Deus? Onde é que meu coração tem encontrado satisfação? E será que a satisfação do meu coração é de fato realizadora, duradoura? O texto diz que feliz é aquele que medita na lei do Senhor e nela encontra sua satisfação. Eu posso meditar nas expressões lei do Senhor. Conheço eu a lei do Senhor? Conheço realmente a palavra de Deus? Trato realmente a palavra de Deus como deveria? O que significa meditar na lei de Deus dia e noite? Será que tenho que passar o dia inteiro lendo as Escrituras? Pensando nas Escrituras, como é que faço? Entende? É assim que a gente devemos ler a Bíblia. Quando eu destaquei uma expressão por vez e penso seriamente sobre elas, eu estou meditando. Outra dica é a meditação em textos curtos. Um método usado há séculos e conhecido como aprendizado do coração. Porções curtas que podem ser memorizadas por nossa mente. É que podem ser acessadas durante o dia, a qualquer hora, em qualquer lugar. Em vez de olhar sempre para as redes sociais, você poderia estar pensando no texto bíblico que lê pela manhã. Enquanto espera sua vez em uma fila de banco, você poderia estar alimentando sua alma pensando no que leu. Jonathan Edwards foi um gigante da fé, usado por Deus para despertar da grande Inglaterra no século XVIII. Ele não perdia tempo, irmãos. Ele viajava regularmente da sua cidade, Belfast, a Boston. E enquanto ele cavalgava, ele tinha nos seus bolsos de sua capa vários números. Os números lembravam sua mente os textos bíblicos que estava estudando. Enquanto ele cavalgava, puxava um número e dizia: eu vou pensar seriamente sobre esse texto. Memorização de texto, irmãos. Outra dica que pode nos ajudar a meditar na palavra de Deus: faça perguntas de aplicação ao texto. Não apenas o que ele significa dentro aqui do seu contexto bíblico, mas o que ele significa para você. Quando estudamos um texto da Bíblia, você pode procurar, por exemplo, a imitar e exemplos a rejeitar. Os 2 primeiros versos, na verdade, todo o primeiro salmo está aqui em contraste. De um lado, o salmista fala: sigam esse exemplo. Do outro, ele fala: rejeite esse exemplo. Enquanto lê, então, procure exemplos a imitar e exemplos a rejeitar.
Enquanto lê, também você pode procurar mandamentos a obedecer. Qual é o mandamento de Deus aqui? O que é que Ele quer que eu faça? Você pode perceber também as promessas para se apropriar. Qual é a promessa que Deus faz no texto? E como devo se apropriar dela? E você também pode perceber os alertas que também devo se preocupar. Esses 4 caminhos de aplicação estão aqui no nosso texto e estarão quase todos os textos da Bíblia. O fato é, irmão, que a meditação cristã é um processo racional e não transcendental. Como pensam os orientais, eu preciso me afastar da distração e me aproximar seriamente da palavra e investir tempo e energia para que com minha mente eu estude e conheça meu Deus. O que significa então meditação cristã segundo a resposta? Meditação cristã é beber profundamente a palavra de Deus. Depois de nos falar quem recebe as bênçãos da felicidade, aquele que não se distrai com o mundo à sua volta, antes que meditar na lei do Senhor dia e noite, o Salmo nos mostra uma ilustração ao que podemos comparar uma pessoa feliz, o que se parece uma pessoa que é o alvo da Torá de Deus e que nela medita dia e noite. Qual é a ilustração? Uma imagem. O verso do número 3 nos fala. É como uma árvore plantada junto a um ribeiro. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. A ilustração é a árvore. E qual é a importância dela? Como é que nós percebemos sua importância? Primeiro, pensando no contexto original dos Salmos e depois tentando ouvir sua mensagem. Eugene Peterson, mais uma vez, nos ajuda. Ele nos lembra que os Salmos foram reunidos durante o exílio babilônico. Israel estava na Babilônia, e segundo ele, a Babilônia só tinha um grande rio, e para facilitar e fazer prosperar a plantação, o imperador mandou cavar muitos canais para multiplicar então as plantações. Os israelitas ou os judeus, na ocasião escravos da Babilônia, viviam às margens desses canais. Não vivia dentro da cidade, viviam às margens desses canais e trabalhavam debaixo de um sol terrível. E, portanto, pensavam, esse lugar é o pior lugar de se morar. Foi por isso que alguém compôs o Salmo de número 137. E, dado o momento, perguntou, como vamos adorar a Deus em uma terra estrangeira, em tais circunstâncias? É daí então que vem essa imagem. É desse contexto que o salmista quer que vejamos essa árvore. Ela não está plantada em Jerusalém. Ela não está plantada perto do templo de Salomão, pois estava derrubado. Ela está plantada no exílio babilônico. Mas estando às margens dos canais que correm continuamente, ela está sempre verde. No tempo certo dá seus frutos e suas folhas não murcham. Qual é o propósito da ilustração, meus irmãos? A árvore se tornou um pregador, como ela estivesse gritando aos exilados em primeira mão e por tabela ao nosso coração. Se vocês não se destruírem com a Babilônia, com as dificuldades da vida, se antes vocês meditarem na lei do Senhor, dia e noite, vocês serão parecidos comigo, independente onde esteja. Vocês darão bons frutos.
suas folhas serão sempre verdes. Vocês vão prosperar no exílio, porque as raízes são profundas e recebem água de Deus todos os dias. Essa é a mensagem da árvore. Qual é o contraste? Eu disse que os Salmos está organizado por contrastes. Verso de número 4 fala bem assim: não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Qual é a ideia, irmãos? Os que meditam na lei do Senhor dia e noite têm raízes profundas, não serão facilmente levados. Os distraídos que não se importam com Deus não gastam tempo com a Bíblia, não buscam uma oração, são como palha, não têm raízes. Se forem jogados para cima, não desceram como um trigo pesado. Não descerão como um trigo pesado, antes serão levados pelo vento, pois sua vida não tem peso, não tem profundidade. Com esse contraste, o Salmo de número 1 nos promete 3 grandes bênçãos: estabilidade, frutos no tempo certo e transformação interior. A pessoa que medita na palavra de Deus, de acordo com esse salmo, é como uma árvore plantada nas águas correntes, o que significa dizer que ela tem raízes profundas, meus irmãos. Ela tem raízes profundas. De acordo com o Salmo número 1, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Não murcham. Não serão facilmente derrubadas por vento ou tempestade. Eu e você precisamos de estabilidade espiritual, e essa só pode ser uma realidade quando estudamos e meditamos a palavra do nosso Deus. Quanto mais conhecemos a Deus através da sua revelação, mais forte estaremos também enfrentar as dificuldades da vida. No contrário, também é verdade. Quanto mais nós negligenciamos a Deus, quanto mais nós nos destruímos com o mundo à nossa volta, quanto mais deixamos para depois, mais fracos e vulneráveis estaremos diante da tempestade da vida. O vento soprará, as dificuldades vão surgir, e se nossas raízes não estiverem profundas em Deus, facilmente vamos nos machucar. A meditação bíblica também nos promete uma vida frutífera, irmãos. A palha não pode dar frutos. A árvore está viva. E no tempo certo, diz o texto, ela dará frutos. Uma pessoa que medita na palavra de Deus seriamente, ela chega a convicções. Nós precisamos de convicções, irmão, sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre a fé. É uma pessoa que tem convicção, conhece a Deus, conhece sua palavra, conhece sua verdade, pode responder a perguntas difíceis da vida e no tempo oportuno dá frutos. Abençoado outra pessoa. Pessoas como palha, que não meditam na palavra de Deus e se distraem com o mundo, não pode dar frutos. Nada ou pouco tem para repartir com seus semelhantes. A meditação bíblica, de acordo com essa imagem, nos promete transformação interior. A meditação cristã é como uma árvore que bebe profundamente das águas que correm sem parar. Meditação cristã é beber profundamente do Evangelho, não é conhecer superficialmente.
Você já se perguntou, você ou outra pessoa à sua volta parecem os mesmos cristãos de sempre? Não cresce, não progride, não amadurece. Profundidade, irmãos. O Evangelho fica na superfície, não provoca transformações profundas em nosso interior. Como é que praticamente a transformação acontece através da meditação? O reformador Martinho Lutero escreveu ou sugeriu o seguinte: ao estudar o texto bíblico, procure por algo, o caráter de Deus, pelo qual você pode louvá-lo. Não veja as qualidades de Deus e passe. Veja e pare. E o louve por isso. Procure por algo no seu coração que você pode ou deve se arrepender diante de Deus. Trate seriamente. Procure por alguém, por alguma necessidade pela qual pode pedir oração a Deus. Com a sugestão, Lutero quer ligar o nosso coração à Bíblia. Ele quer que transporte o nosso coração ao texto. Ele está dizendo, leia o texto bíblico e procure a Deus. Leia o texto bíblico e vasculhe o coração de vocês. Não passe correndo ao ler o texto bíblico. Não passe correndo. Nós devemos nos perguntar por que Deus permitiu a gente ler o texto bíblico. Hoje, por que Deus está permitindo a gente ler esse texto? Em que situação da nossa vida ele se aplica hoje? Será que ele está nos pedindo para deixar algumas coisas, algumas práticas, alguns pecados? Quem sabe ele está nos convocando a pegar uma prática como uma disciplina espiritual. Eu preciso me perguntar, esse texto está falando das minhas situações, quais são elas? E como é que ele fala as minhas situações? Uma maneira de perceber a transformação do nosso coração através da meditação. É ligar o texto que estou estudando, a mensagem central das Escrituras, Cristo Jesus. Nós devemos ler o texto fazendo pontes para Cristo Jesus, ligando, fazendo conexões ao Salmo 1, por exemplo, a mensagem central das Escrituras revelada em Cristo e sua obra. Usando nosso texto como exemplo, o Salmo nos faz uma promessa, irmãos. Ele diz que aquele que medita na lei do Senhor encontra satisfação. São como uma árvore plantada junto à água profunda. Suas raízes são profundas. A imagem da satisfação e da vida. Como é que eu ligo e faço conexão? Quando Jesus conversou com aquela mulher samaritana, por exemplo, ele lhe disse, João 4, se você beber desse poço outra vez, você terá sede e nunca estará saciada. Mas se beber da água que eu tenho para lhe dar, do Evangelho de Deus, você nunca mais terá sede. Porque minha água é viva e ele fará seu coração jorrar água viva para sempre. Capítulo 4 e capítulo 7, Jesus numa festa judaica chamada Festa do Tabernáculo. Festa essa que tinha reprodução dos canais da Babilônia. Os judeus cavavam canais e deixavam águas correr para lembrar o tempo do exílio. No meio dos canais, Jesus se coloca de pé, segundo João, e fala, vocês estão com sede? Venham a mim e bebam a água viva. Se beber da água que eu tenho para lhe dar, dentro de você se armará uma fonte que jorrará água para sempre. É a mesma mensagem, só que a revelação tem progresso. E em Cristo ela chega ao clímax. O Salmo está prometendo satisfação. Jesus veio para nos dar satisfação. Ao ligar as mensagens, eu preciso ligar e pregar ao meu coração.
que diariamente está em busca de satisfação em outras fontes. E se você é igual a Emerson, você cansa, porque as fontes humanas esgotam e não realizam ou satisfazem plenamente. Eu tenho que ir de uma fonte para outra, todos os dias e todos os dias. Mas se você bebe do Evangelho, a vontade que você tem é de beber todos os dias. Porque quanto mais você bebe, quanto mais você escuta, quanto mais você medita, você se sente preenchido nele, satisfeito nele. Nós precisamos fazer essa conexão para acender e despertar a meditação em nosso coração. Por fim, a meditação cristã, de acordo com os últimos versos do nosso texto, significa ser abençoado ricamente pela palavra de Deus. O último contraste dos Salmos nos apresenta os dois resultados. Os resultados de uma vida que leva a Deus a sério e de uma vida que não leva a Deus a sério. De um lado, o verso 5 nos diz: por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Do outro lado, o verso 6 nos declara: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. A comparação, o contraste está entre dois caminhos: caminho dos ímpios de um lado, caminho dos justos do outro. Qual é o caminho dos ímpios? É o caminho da distração, por causa dos seus semelhantes ímpios. Os ímpios se distraem. É porque estão distraídos, eles levarão a maldição da distância ou do distanciamento. Serão, ao final de todas as coisas, distanciados de Deus. Não passarão pelo crivo do seu julgamento. Momentaneamente serão distanciados de Deus, porque não levam a comunidade dos santos a sério. Em breve serão eternamente banidos, mas hoje já se colocam fora porque não querem, estão distraídos. O caminho do justo é o caminho da meditação. É nela que o justo encontra sua alegria, sua satisfação. É nela, na meditação, que o justo investe seu tempo e sua energia. Qual é o resultado do caminho do justo, irmãos? Felicidade. O Salmo abre com a promessa da felicidade. Como é feliz aquele, e termina com a própria bênção da felicidade, pois o Senhor aprova o caminho dos justos. A prova, biblicamente, é muito mais do que receber uma nota depois de uma avaliação positiva. Aprovar, biblicamente, é conhecer cuidadosamente, é ver e acompanhar de perto. Em outras palavras, quando o salmista diz que o Senhor aprova o caminho dos justos, ele está dizendo que os seus olhos estão sempre sobre os justos. Amém, meus irmãos? E eles o acompanham enquanto peregrina durante a vida. E esta, portanto, é a grande bênção. Ainda irão passar por essas estações difíceis. Viverá em desertos secos, sim, mas não precisa se preocupar, porque eles têm, por assim dizer, Deus ao seu lado. É ter Deus, e ter Deus é o maior presente que alguém pode ter. Gostaria de viver essa bênção da felicidade prometida e ilustrada nesse salmo. Qual é a grande bênção na meditação, irmãos? A maior bênção na meditação, na palavra de Deus, o maior presente de Deus através da meditação bíblica é o próprio Deus. Por vezes confundimos as coisas, invertemos a ordem, usamos a Deus com a nossa oração,
com a nossa leitura, com o nosso culto, pensando em nossos fins, imaginando como nosso coração, que se estivéssemos aquele objeto, se recebemos aquela bênção, se passasse naquele concurso, estaremos finalmente realizados. Mas eu e você sabemos que não funciona assim. As coisas se tornam obsoletas e o que nós realizava, hoje não realiza mais. Porque, na verdade, nada nos realiza de maneira profunda e duradoura. É por isso que o pastor John Piper nos lembra, em seu livro, Deus é o Evangelho, a melhor notícia de Deus é Deus. E o melhor presente de Deus é Deus. Não existe nada ou alguém melhor para o seu coração. Os ventos fortes soprarão e os tempos de sequidão, eu e você teremos que passar, irmãos. Mas se meditarmos nas Sagradas Escrituras diariamente e vivermos a maior bênção da meditação, a possibilidade do encontro, os nossos olhos serão tomados pela alegria apesar da tristeza. A nossa alma estará farta de júbilo apesar dos problemas. E em Deus e não nos homens encontramos tudo que mais precisamos e desejamos. Foi por isso que Davi fez o seguinte pedido no Salmo de número 27. Uma coisa eu pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Não para ter isso, não para conquistar aquilo, mas diz o salmista, para contemplar a bondade e a beleza do nosso Senhor. O mesmo Davi, na pior fase da sua vida, quando fugia do seu filho, na caverna escondida no deserto do Judá, abre o Salmo 63, que para mim é o mais belo salmo das Escrituras, dizendo o seguinte: ó Deus, Tu és meu Deus forte, por isso te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti como terra seca, árida e cansada. Eu preciso de Ti. Quero contemplar Tua beleza e o Teu poder santuário, porque Tua graça é melhor que a vida. Em outras palavras, o salmista está dizendo: Senhor, eu não mais tenho o trono de Israel, meu filho tomou de mim. Eu não tenho mais a família que me destes, meu filho tomou de mim. Eu não tenho mais o tabernáculo, lugar de encontro contigo. Eu estou distante de Ti fisicamente. Mas se meus olhos Te contemplarem, eu estarei satisfeito. Meus amados irmãos, essa é a maior bênção para aquele que lê as Escrituras diariamente e ora. Diacono, eu não consigo esse deleite todos os dias. Não. Eu não posso desfrutar a mesma alegria todos os dias. Eu digo que é possível. Mas quando você é pecador igual a mim, nós vamos encontrar muitas dificuldades. E nossa alegria na meditação e oração vai oscilar, com certeza. O que eu faço então quando meu coração não encontrar mais alegria? Quando o próprio exercício da meditação se tornar enfadonho, o que fazemos? Martinho Lutero, outra vez, sugere o seguinte: volte amanhã e tente outra vez. Não desista da meditação, porque no tempo certo o Espírito irá pregar o seu coração. Ele vai tomar seu coração e vai tomar outra vez sua alma com júbilo santo. Amém? A própria imagem do Salmos número 1 pode nos ajudar, irmãos. A árvore não dá fruto imediatamente. Não é de um dia para o outro que ela vai dar fruto. Precisamos insistir, perseverar
na leitura e na oração. E precisamos, acima de tudo, meditar na palavra encarnada, chamada Jesus Cristo. Eu preciso olhar para Ele como meu modelo de oração, como meu modelo de meditação. Quando foi levado pelo Espírito para o deserto e tentado pelo próprio diabo, como foi que Jesus lutou, meus irmãos? Como eu falei no sermão passado, ele orou e lutou com a palavra de Deus. Quando pendurado na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar, ele fez uma última oração. E sua oração estava mergulhada no livro de Salmos. Qual é a implicação, meus irmãos? Quer passar por deserto sem perder a alegria espiritual? Crave seu coração na palavra de Deus. Mas faça mais, vá além. O Senhor Jesus não é apenas o nosso grande modelo, Ele, em última análise, é o nosso grande Salvador. Porque jamais poderemos fazer o que Ele fez ou faz. Não somos salvos por imitá-lo, mas somos salvos pelo que Ele fez por nós. Ele nos conquistou milhares de bênçãos que não veremos ao longo da nossa vida, teremos a eternidade inteira para ver os resultados da sua morte. Mas uma delas, o Senhor Jesus morreu para possibilitar a satisfação na lei de Deus. Porque, sejamos sinceros, a lei de Deus não geraria satisfação em nosso coração se não fosse Jesus Cristo. Por quê? Porque a lei de Deus é a nossa condenação e a nossa sujeira. Então, ler a lei de Deus e ver que não sou adequado, em algum momento o juiz de todas as coisas vai acertar a conta comigo. Isso não poderia gerar satisfação. Mas quando Cristo assume o nosso lugar na cruz do Calvário, recebe a punição dos nossos pecados e derrama sua graça sobre nós, uma das conquistas dele foi essa. Ele nos possibilitou a satisfação na palavra de Deus. Hoje eu posso olhar para Deus através da Bíblia e não ter medo. Eu posso olhar para Deus e desejar obedecê-lo sem me preocupar em conquistar ou não a salvação. Eu não obedeço para conquistar a Deus, eu obedeço porque, a despeito de mim, Cristo me conquistou na cruz do Calvário. Quer despertar o amor pela Bíblia no seu coração? Quer acender sua paixão pela leitura das Escrituras? Medite em Cristo, Jesus e o que Ele fez por você na cruz do Calvário. Quanto mais seus olhos estiverem firmes nele e no que Ele fez por você, mais desejo no seu coração terá de conhecer a Ele e conhecer o que Ele fez. Certamente você já quebrou um copo, ou certamente deixou cair um objeto por pura distração. É assim que nós vivemos, pois afinal vivemos em um mundo cheio de distração. E ela toca e afeta tudo. As maneiras que lidamos com o nosso filho, o tempo que gastamos com o nosso cônjuge, às vezes a maneira que desempenhamos nosso trabalho. E até a maneira como lidamos com Deus. Outra vez cito o pastor presbiteriano Eugênio Peterson. A mesma citação. O mundo nos pressiona por todos os lados, sem nos oferecer tréguas. Vozes interiores ininterruptas insistem para que olhemos para aquela pintura, aquela manchete, ouçamos esse apelo ou sentimos aquela culpa. Quase que impossível viver a prática de oração em um mundo que não ora. Não somos estimulados por quase nada. É por isso, irmãos, que precisamos de auxílio. E auxílio no Salmos 1 através dessa prática milenar da meditação e da Santa Escritura.
é uma convocação. Querem se mudar do mundo da distração para o mundo da oração? Venham para a Bíblia e meditem o caráter santo de Deus. O Salmo de número 1 termina de maneira muito parecida com o final do Sermão do Monte de Jesus Cristo. Na verdade, ele é todo feito em contraste. E a última parte do Sermão de Jesus é um contraste. Lembra o texto? 2 homens construíam 2 casas. Uma foi levantada sobre a areia, outra foi levantada sobre a rocha. Os mesmos ventos sopraram. Só uma delas caíram. A que foi construída sobre a areia. A casa que foi levantada sobre a rocha permaneceu. Qual é a mensagem do Salmo número 1? Qual é a mensagem de Jesus na conclusão do seu sermão? É a mesma. Imitem esse, rejeitem aquele. Se aproxime da palavra de Deus e construa sua vida sobre ela. Se aproxime das águas que correm sobre a palavra de Deus e tenha nela suas raízes profundas e fortes. Em qualquer tempo e através de todas as estações da vida, se focarmos na palavra de Deus, que se revela na palavra, nós viveremos uma meditação e seremos levados a uma vida de oração profunda e duradoura. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, à luz da palavra que acabamos de ouvir, que nos chamou a deixar o caminho das distrações, nos enraiza na lei do Senhor. Eu convido agora toda a igreja a se colocar de pé. Fiquemos de pé como sinal de reverência, dependência e expectativa diante de Deus.